Esse livro, na verdade, mais tem nome do Diego do que o meu, porque eu tinha os devocionais no meu coração, mas eu não tinha forças para escrever. E eu lembro do dia que ele me colocou sentada na cadeira e disse: você vai escrever. Ó, eu já escrevi aqui uns rascunhos. Agora você precisa dar a sua cara. E eu lembro que eu não queria. Tava queimando meu coração, mas eu não tinha forças. Olá, conquistadoras! Boa noite! Sejam muito bem-vindas ao Destemida Podcast. E hoje nós estamos num cenário diferente. Totalmente descorruptível, totalmente diferente de tudo que você já viu. E aqui nós temos ainda um convidado especial para esse bate-papo. Boa noite, conquistadoras! Antes de mais nada, meu nome é Diego, eu sou esposo da Stephanie. Claro que esse ambiente foi totalmente planejado, só que não. Na verdade, se você olhar um pouco os bastidores que a gente vai colocar daqui a pouco aqui para você ver, você vai perceber que a gente tentou. E o podcast não queria ser gravado. Foi uma coisa assim que foi luta atrás de luta. Mas nós decidimos que iríamos fazer desta maneira. Então foi planejado por Deus desde o começo e não por nós. Mas nós insistimos e persistimos. Estou muito feliz de ter realmente esse apoio, né, e essa participação ativa do Dia aqui junto comigo. Ele sabe o quanto esse podcast foi idealizado, foi sonhado, primeiro no coração de Deus, depois no meu, né? E desde 2022 esse projeto estava no meu coração. E hoje a gente, depois de tentar diversas formas de fazer a gravação desse podcast, não saiu exatamente como estava no nosso planejamento. A gente tomou uma decisão de falar, poxa, vamos fazer com o que a gente tem. E é o cenário da nossa casa, vamos fazer aqui, na nossa sala. Bem-vindo à nossa sala. Bem-vindo. A Lila tá aqui atrás de mim dormindo. Então, assim, né, bem vida real. Mas a gente tentou fazer com a melhor possibilidade, o melhor cenário, com a máxima excelência que a gente podia dentro do nosso contexto. E por que a gente decidiu fazer mesmo assim um podcast, né? Porque a gente tem uma responsabilidade, não só com vocês, mas com o próprio Deus, onde a gente tomou a decisão de não deixar mais nenhum dos nossos projetos serem procrastinados. Seja por questões que não dão certo, seja porque às vezes não está da forma que a gente espera. Então, o que a gente quer conversar com vocês, inclusive neste podcast, é justamente sobre isso. Quando a gente lida com frustrações, com imprevistos, até com alguns problemas de planejamento, o que a gente faz? Será que a gente consegue realmente ser destemida e se posicionar? Então acho que combinou, né? Corroborou com o tema do nosso, né? Com o nome do nosso podcast. E a gente não quer maquiar nada para vocês. Como o Di falou, atrás a gente tem um mini cenário que a gente tentou colocar, né? Porque a gente já gravou outras coisas, mas a gente sentia que não era isso, sabe? Quando você começa e você vê que o negócio não tá indo. Então a gente falou, poxa, vamos deixar isso de lado e vamos gravar do melhor jeito que a gente pode. Então seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Você que já chegou aqui, nós vamos falar sobre imprevistos, nós vamos falar sobre frustrações, coisas que às vezes a gente não quer passar, mas que ninguém está livre de passar. O que eu mais desejo, de fato, que você que está aqui assistindo esse podcast, que você interaja aqui, coloque nos comentários se a gente falar alguma coisa que você se identifica, algo que você já passou. A gente quer muito ter essa interação, conhecer também você que está aí do outro lado. Então vai ser muito legal a gente ter essa participação ativa com a gente. E você que está aí no chat ao vivo, também coloca que a gente está assistindo, a gente quer saber o que se você já passou por alguma frustração, qual foi, como você venceu, se você ainda não venceu, tudo isso porque nós temos esse assunto tão importante e tão delicado para tratarmos hoje. Exatamente. E antes de mais nada, conquistadoras, vocês que ainda não aderiram, né, aos nossos livros Despertar Espiritual e Marcas da Sabedoria, e além disso também Batalha Silenciosa dos Temperamentos, você pode ter acesso no link que está aqui na descrição para você adquirir, além de abençoar o nosso ministério, também queremos que vai abençoar a sua vida, porque foram livros inspirados por Deus. E esses livros nasceram em momentos de grandes desafios que a gente estava enfrentando. Grandes desafios. E a gente acredita muito nisso, né? Que as grandes coisas, os grandes projetos sempre nascem em situações
desafiadoras. Desafiadoras e grandes propósitos também. São despertados em momentos desafiadores. Então, dado isso, bora então começar oficialmente? Vamos começar o nosso Destemidas Podcast de hoje. Bom, Esté. Você que vai perguntar hoje. Sou eu que vou fazer as perguntas para ela. Na verdade, olha que interessante. A gente vai ter uma conversa. A gente vai ter uma aqui, conversa aqui sobre frustração. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. Que gera muita frustração. Que gera muita frustração. Só a palavra já é muito forte. Já é frustrante. E aí, o conceito de frustração, talvez as pessoas olhem e falem assim, só quando as coisas não dão certo. Sim. De forma muito geral. Uhum. Mas a gente sabe que durante a nossa vida a gente passou por diversas situações parecidas com essa, né? Principalmente você. Muito. E você aí, também. Eu também. É, verdade. Muitas. Muitas. Mas aí eu queria conversar com você, meu amor, hoje, sobre como lidar com esse tipo de sentimento em situações adversas. Sim. Eu acho que é importante a gente passar pelo trabalho, pelo relacionamento, por conquistas, pilares da vida de forma geral. E aí, mas para começar de fato, né? Como para você lidar com a questão de frustração no seu dia a dia? Como que você sente? Porque é diferente para cada situação da vida, né? E até mesmo porque nós dois somos muito diferentes. Você Sim. tem uma forma de lidar com frustração e eu tenho outra. A minha forma de lidar com a frustração, primeiro, é não aceitar. É muito difícil para mim aceitar algo que não deu certo, ou que não aconteceu como eu esperava. Eu tento de todas as formas, de alguma forma, fazer do jeito que eu quero. Por exemplo, hoje, né? Hoje a gente estava aqui nessa luta de... E agora? O que a gente faz? A gente acabou não conseguindo gravar o podcast na sala, que a gente tem um hábito de... E tem, né? A gente fez um podcast até agora, já tô falando que tem um hábito. Mas enfim, na sala que a gente já estava programado para gravar, por uma questão nossa mesmo, a gente se desorganizou, a gente acabou focando em outras coisas na semana e a gente não viu passar e a gente falou, meu Deus, tá no momento de fazer o podcast e a gente não conseguiu fazer no time que era necessário. E aí a gente falou, poxa, a gente não pode deixar de fazer o podcast porque é um compromisso, a gente criou esse hábito de tirar, né, a questão de procrastinar as coisas, porque nós falhamos, né? Então a gente tentou fazer aqui o cenário, aqui em casa, e ali, eu não vou mentir pra você, quando a gente já não conseguiu gravar da forma que a gente sempre estava pensando em gravar, na verdade, ali já gerou uma frustração. Só que eu, por não gostar de lidar com a frustração e não aceitar, porque eu tenho muita dificuldade nesse negócio de não deu certo, me perdi, não foi, né? Você sabe, né? Você sabe muito bem. Ela é aquela daquelas pessoas que não sabe como parar. não sei. E aí eu fiquei assim, frustrada, mas eu falei, não, vou fazer aqui, vai ficar bom, vai ficar ótimo. E a gente tentou gravar, tentamos fazer, aí tava tendo barulho, mudança, gente falando, e no final das latindo, contas, não fluía de forma alguma. Mas eu continuei o quê? Tentando. Mas pegando esse gancho, tá? Pegando esse gancho agora. Até que ponto, por exemplo, é necessário insistir e até que ponto é necessário mudar a estratégia? Porque esse é um ponto principal. Tem muita gente que, por exemplo, essa situação que a gente passou, vai tentando, só que o cenário, o ambiente não tá favorável. Tá mostrando que não tá dando certo. Que não vai acontecer, não vai fluir. Só que ainda assim, para não conseguir, porque não sabe lidar com a frustração, vai tentando. Exato. Qual é o ponto-chave de você olhar e falar assim, não desistir, mas de você olhar e falar assim, olha, é melhor eu parar porque eu vou me frustrar mais e eu vou tentar de uma outra maneira. Aí que tá o ponto. Hoje eu consigo enxergar bem isso, porque a gente tem buscado essa maturidade. Eu acredito que uma maturidade espiritual leva a gente a perceber isso. Quando a gente não tem maturidade espiritual, a gente vai viver muito no carnal, né? Então, se a gente vive ali muito no que tá vendo, no que tá acontecendo, você vai sendo envolvido pelas emoções. E as emoções dominando você, literalmente você vai por dois caminhos. Fazer independente do que aconteça e no final sentir a frustração porque fez do jeito que você não queria. E 2, desistir. E ficar frustrado porque desistiu. Não é verdade? É verdade. Mas aí quando você sai do âmbito emocional e físico, carnal,
e vai pro espiritual, se torna muito mais fácil. Foi o que aconteceu. Porque assim, ó, precisa entender esse contexto. A gente tava aqui, tentando. Aí o Di pegou e ele falou assim, Stephanie, olha só como que tá a situação. Olha né? como está o ambiente. Olha como que tá o ambiente. Você tá aí frustrada, e eu já tinha feito birra. Eu não quero mais gravar, acho que não é pra mim fazer essas coisas, por que eu invento? Não é verdade? É gente, verdade, ela gente, literalmente foi exatamente aqui, isso. Isso aqui, gente, é pra trazer realidade, vida real pra vocês, entendeu? A gente não quer mascarar nada, porque às vezes na internet a gente só vê coisa bonita, mas a gente quer trazer a vida real pra você que tá aí com projetos, Ensinar, com na coisas. verdade, olha só quão importante é isso, né? Existe uma palavra que diz o seguinte, você pode ser inteligente ou sábio. Exato. E a diferença de um de outro é que o inteligente vai Ele aprender aprende com com os seus próprios erros, exatamente. E o sábio aprende com os erros dos outros, para não cometer. Então ele antecipa os erros. Exatamente. E isso é muito interessante. Aí é o ponto. Você quer ser sábio ou inteligente? As minhas conquistadoras querem ser sábias. Por Fica isso a que elas dica. estão aqui. Fica a dica. E olha só, né? Aí você pegou e falou assim, olha como tá o ambiente, olha a situação. E hoje a gente foi, né, para um propósito de oração na nossa igreja, aí a gente saiu e algumas pessoas falando do canal, do nosso podcast, e tudo tava mostrando assim que tá sendo bênção, que isso é projeto de Deus. Aí a gente chegou para tentar fazer e tudo dando errado, e você falou, amor, presta atenção, o ambiente, os impedimentos, as coisas Os levantes né? que vão acontecendo. E aí, quando você falou isso, trouxe consciência pra mim. Aí aquele lado carnal, que eu tava querendo desistir, que eu tava já ficando com raiva. Exato. Aí foi quando trocou tudo. Aí, de repente, enquanto ele falava pra mim, amor, olha só as coisas que já não deram certo, olha, eu já passei por isso, você já passou por isso, mas a gente já entendeu. E aí você foi falando, e foi quando nasceu o tema desse podcast. Eu falei, amor, tá aí. Nós vamos até fazer um podcast falando disso. Olha que interessante. Eu vou pegar esse gancho de novo e vou talvez... Ele ama pegar gancho, né? Pego o gancho e vou trazendo. Vai pegando gancho. Vou trazer para uma situação mais tangível, porque assim, muitas pessoas não têm um canal, não entendem qual é a frustração da gravação do podcast. Mas acho que uma coisa muito interessante que aconteceu com a gente foi no nosso casamento da lua de mel. Exato. Acho que essa frustração, porque sai entra no âmbito em que, por exemplo... Tá envolvendo muita coisa, Envolve muita coisa. E não só isso, porque assim, hoje, né, no questão do podcast, tudo tem a falha humana da nossa parte e tal, então a gente tem. Porém, no casamento da lua de mel, aconteceu que não foi uma falha meio que humana. Na verdade, não foi uma falha humana da nossa parte, foi uma situação tudo certo pra nós, né? Tudo certo. Então assim, só para vocês entenderem, tá? Para quem tá chegando agora, nós casamos durante a pandemia. 2020. 2020. Ano difícil. E aí, nós tínhamos a primeira coisa que a gente fechou. Primeira coisa, crente, né? Primeira coisa que comprou, fechou, tal, foi o quê? Lua de mel. Lua de mel. Já fechamos. Hotel top e tal, não sei o quê. Fora do país, uma maravilha. Um sonho dos dois. O sonho. Porém, o que acontece? A gente não pôde viajar. E, gente, ficamos sabendo 10 dias antes do nosso... 10 dias antes, na verdade, do nosso casamento. E a gente só soube que não ia viajar mesmo 2 dias depois do nosso casamento. Vocês vão entender. Olha só, é assim, a gente comprou a viagem, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo certo. Era a única coisa que a gente tinha certeza que ia acontecer, porque o país que a gente ia estava aberto, estava recebendo voo, estava uma maravilha. Inclusive, e um amigo nosso foi até uma semana antes, a gente viu, falou, poxa, ele tá indo, deu tudo certo, então o nosso vai dar tudo certo também. Vai ser maravilhoso, a gente vai. Porém, aconteceu da gente não ir. E a gente não tinha controle sobre isso. Não. É fato. E aí gerou uma frustração. Só que a frustração gerou algumas atitudes nossas que foram emocionais. Meninice mesmo. Meninice. E aí gerou consequências. Foi onde a gente não teve a visão espiritual. E a gente foi pro carnal, que é o que a gente tá falando aqui. E aí geraram consequências. E essas consequências geram mais frustrações. No final das contas, beleza, foi bênção. Porém, geraram mais e mais frustrações. Então, por exemplo, essa situação específica. Por isso que eu tô pegando o gancho, né? O quanto é necessário, às vezes, ter percepção espiritual e como ter para olhar e falar assim, bom, é melhor eu parar
ajoelhar, orar, e quando você tem que parar e falar assim, olha, na verdade orar vai ser os dependentes, né? Uhum. Mas depois de orar, você vai olhar e falar assim, bom, agora eu tenho duas decisões, ou eu vou ou eu não vou. O É. que eu faço? Como eu lido com isso? Por exemplo, a questão da nossa lua de mel. Quando a gente ficou sabendo da notícia que a gente não que a companhia aérea não estava mais operando no Brasil, a primeira coisa que a gente pensou: "Ah, vamos tentar ver para mudar de companhia aérea". Não fluiu, não dava certo. Aí a gente ficou brava lá com a agência que estava fazendo, enfim, foi uma loucura. E aqui naquele momento, a gente não foi para o lugar da oração. A gente foi para o lugar do choro, do lamento. E eu lembro que quando eu falei com Deus, eu ainda falei com Deus: "Deus, mas esse problema". Eu lembro que eu falei exatamente assim, É, porque a minha oração foi uma oração de reclamar mesmo, eu reclamei para Deus, foi uma 0800. murmuração, na verdade, né? Murmuração, Não eu foi não vou nenhuma mentir. oração. Não foi uma oração, eu reclamei, eu murmurei, porque eu já estava com a pressão de tudo que estava acontecendo, a gente sabe que não foi uma época fácil, um ano fácil, e a gente ainda estava com toda essa situação acontecendo, o que parecia que estava dando tudo certo, de repente desmoronou, e ali nem eu e nem você fomos para o lugar da oração. A Sim. gente foi para o lugar da tristeza e da murmuração. E tentar resolver na força do E nosso aí a braço. gente tentou resolver na força do braço. Na época eu trabalhava numa empresa que eu cuidava de eventos, então eu tinha contato com agências, né? E eu lembro que eu fui falando com o pessoal das agências que eu conhecia, e o pessoal todo falando: "Não, você tem o direito de viajar, a gente tem que comprar". E aí eu fui toda cheia de marra, né? "Não, vocês têm que comprar". E aí a agência falou: "Não, a gente não tem, porque é a companhia que parou, não foi a gente". Enfim. Gente, eu sei que tudo virou uma confusão. Aí a gente brigou com o cara lá, eu lembro que era até o nome do Era o meu próprio, era o meu, era o nome dele, meu gente. sósia, Era o brincadeira. sósia dele. Meu Deus do céu. Meu Ai, meu Deus. compadre. Até isso era difícil. Aí eu lembro que a gente falou pra ele assim, falou assim: "Como assim? Você precisa resolver esse problema". E ele falou: "Ah, então me dá um prazo de tantos dias". Aí a gente fez um cálculo que era o tempo que a gente ia ficar num hotel depois do nosso casamento pra descansar, porque a gente já tinha feito esse cálculo. Pra vocês verem como estava tudo planejado. A gente ia casar, depois a gente ia ficar no hotel por os 2 dias e depois viajar. Então esses 2 dias que o Di falou que ficou pra depois, era o prazo que ele tinha pedido pra tentar ver o que ele fazia. Mas na verdade, Porque ele não tentou nada. não tentou nada, gente, porque ele só fez isso pra tentar, tipo assim, amenizar, porque Foi meio que assim, ele sabia que era o depois. nosso casamento, E aí né? foi quando eu mandei mensagem 2 dias depois, ele só respondeu assim: Tipo, não, não não vai dar. dá, não dá. Mais nada, não dá. Gente, e eu sim, como eu falei, ali eu tava achando que eu tava movendo pela fé. Eu não vou mentir pra vocês. Eu pensei, eu tô fazendo pela fé. E aí eu fui com a mala, a gente casou em Vinhedo, então a gente já foi com mala, tudo que a gente ia sair de Campinas, né? A programação. E aí a gente falei pro Di: "Amor, leva a sua mala com tudo". Eu lembro que eu montei a minha mala pensando em tudo da lua de mel. Tudo. A mala montada. Do E mesmo aí, jeito que foi pro casamento, voltou. eu dou risada agora, mas naquela época a gente chorou. Eu lembro quando a gente chegou aqui no apartamento, 2 dias depois do nosso casamento, que era pra gente estar em outro país. Pois é. Era pra gente estar vivendo a nossa lua de mel. E olha E a só. gente chegou aqui com as Com as malas. malas. E olha só, o quanto a frustração nesse Nossa. processo pode ser a emoção, A né? É uma emoção. falta. É o Ela te pior conselheiro, engana, ela te engana. Porque nesse processo a gente poderia ter feito o quê? Parado, ido orar e, vamos resolver de outra maneira, sabe? Vamos guardar o dinheiro, enfim. Só que não, a gente foi na ânsia de querer viajar, de querer Na fazer alguma tristeza que coisa, a na gente estava tristeza. sentindo. Compramos outro pacote para Um pacote dentro que a gente viu aqui do aleatório Brasil, lá. exatamente. E infelizmente fomos para um lugar ruim, né? No começo, frustração de novo. Aí tivemos que ir lá contratar um outro hotel. Então a gente gastou 2 vezes o 2 dinheiro. vezes. Então você viu que a frustração gerou outra frustração. E hoje, para lidar com essa questão do sentimento, né, é interessante porque realmente naquela época fazia todo sentido na nossa cabeça. Nossa! Fazia muito sentido. Tava muito claro. Eu até falei: "Amor", aí depois, né, porque você não sabe lidar com a frustração, você já vai encontrando motivos de você não ter ido, né. Meu principal motivo: "Ai, amor, é que talvez o avião ia cair". Mas o avião não caiu, eu ficava olhando as notícias, gente, eu tô mentindo não, tô falando sério. Eu ficava olhando as notícias pra ver se tinha acontecido alguma coisa, se Você vê, tinha né? fechado as porteiras, ó.
as fechada. portas As portas não, o espaço aéreo para espaço aéreo, viajar, exato, tal. exatamente. Mas, ó, Mas nada aconteceu, nada tava tudo aconteceu. perfeito, tudo funcionando. Aí, depois de alguns anos, quando a gente tem mais maturidade, a gente entende que aquele processo, na verdade, não era porque Deus estava nos livrando de coisas aleatórias ou externas, estava livrando de nós mesmos, da gente aprender a lidar com um processo que é muito comum na vida, que é a frustração. Que é lidar com a frustração, não de aceitar a frustração, mas de saber encarar aquilo que não deu certo e ter uma maturidade espiritual para discernir todas as coisas, porque inclusive Paulo fala isso. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Aquilo que é da carne, aquilo que não é da carne, aquilo que é do espírito, e sabe lidar em todas as circunstâncias. Hoje, por exemplo, essa situação da gente estar gravando podcast aqui na nossa sala é um exemplo. Porque se fosse a Stephanie e o Diego do passado, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia sair desesperado para talvez alugar um espaço do nada, né? Descapitalizar a gente, sair comprando coisas sem a gente muitas vezes se planejar, sem se organizar, sendo que a gente tinha essa possibilidade de fazer. Só que desta vez a gente foi espiritual. A gente saiu do campo das emoções, embora estivéssemos em um momento, mas ali foi necessário que um pudesse despertar o outro, e aí entra até o que Eclesiastes fala, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, e foi exatamente o que aconteceu. Eu estava envolvida na emoção, na frustração de não estar vendo as coisas do jeito que eu queria, e aí o Diego veio e me levantou no espírito, e ele falou, amor, olha para o cenário. Vamos ter uma outra ideia? Vamos pensar de uma forma diferente? E ele deu a ideia de fazer aqui na sala. Era o que eu queria? Não vou mentir, gente. Não, eu queria um espaço de podcast perfeito. Mas olha só o conteúdo que a gente pode gerar através desse podcast, com verdade, com a nossa história, que talvez não fosse real, entenda que eu tô falando, não que a gente fosse mentir, mas que não fosse tão verdadeira e tão entregue como está sendo neste episódio, que a gente está conseguindo trazer verdades profundas de uma realidade de bastidores que muitas vezes a gente não quer mostrar. E olha que interessante, né? E aí fica a lição. Quando você for lidar com a frustração, a primeira coisa de tudo, tá? De tudo. Se você conseguiu pegar isso no ar e não conseguiu, eu vou falar. É você literalmente não agir na emoção. A frustração já é um sentimento que você vai precisar saber lidar. E saber lidar com a frustração vai ser necessário você passar por alguns estágios. Né? Pelo menos a minha opinião é essa. Você vai ter que passar pelo o estágio do luto, de olhar e falar assim, não deu certo. Entender que não deu certo. Você vai passar pela negação. Não acredito que deu certo. Não, tem que dar certo, tem que fazer certo. Depois a aceitação. Realmente não deu certo, realmente não era para acontecer e tal. E por fim você começa a ficar bem com o que aconteceu. A superação, né? A superação. Só que aí o ponto algumas pessoas olham para isso e falam assim, não vou aceitar, que não deu certo, não sei o quê. A questão E até espiritualiza, né? Até espiritualiza. Às vezes não deu certo para aquele momento, mas ele pode dar em outro momento. A partir do momento de você saber lidar com essa primeira situação, que foi o que a gente não soube na época, por isso que a gente passou por essas situações, mas agora, exatamente nesse que aconteceu hoje, a gente soube lidar. Por mais que tenha demorado um pouco, mas a gente mas aprendeu. Mais rápido, mas foi mais rápido. E aí está acontecendo, por exemplo, a gravação do podcast, né? Isso é muito interessante. Mas assim, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa situação, tá? Para você hoje, tá? De todos os cenários que você já passou na vida, seja de emprego, relacionamento, viagem, enfim, tal, tá? Qual foi a maior frustração que você pode dizer, isso mexeu muito comigo? Tudo bem, pode ser até a lua de mel que a gente já contou, mas foi a que mais mexeu. A que me deixou doente. A que deixou doente. A frustração. Essa é um ótimo exemplo. Todo mundo entendeu. Sabe por quê? Eu acho que é um ótimo exemplo. Por quê? Porque tem tantas pessoas que passam por isso hoje, porque estão se comparando e buscando coisas que, na verdade, precisa entender o tempo. Mas vai lá, fala aí um pouco da sua experiência. Bom, teve até uma pergunta de uma conquistadora falando assim, qual é o seu empreendimento, né, que você falou aí numa das dopaminas,
sobre quando eu passei por uma frustração de não ver os meus planos acontecerem como eu queria, né? Vocês vão entender, eu vou tentar trazer de uma forma mais objetiva aqui para vocês. Bom, para quem não sabe, hoje eu atuo como estrategista de imagem e mentora de mulheres, né? Então hoje eu ensino mulheres a não só se vestir bem, né? Mas eu trago propósito na imagem e no posicionamento das mulheres, onde eu entendo a necessidade das mulheres e eu ajudo a construir uma imagem estratégica, seja para o trabalho, para o ministério, para o propósito que queima o coração. E ajudar essas mulheres a reerguer a autoestima, mas também a encontrar a sua verdadeira essência e identidade. Hoje, para mim, isso está muito claro. Hoje está muito, né, muito palpável para mim, Tangível, né? tangível esse meu propósito. Mas há alguns anos atrás, né, vamos pensar uns 2 anos atrás, eu comecei a patinar muito nesse sentido. Porque quando eu saí do CLT, para quem não sabe, eu sou de formação profissional marketing, então atuei por muitos anos no ramo do marketing, trade marketing, comunicação, engagement, né, que é engajamento. Então eu trabalhei muito com essa área comercial, uma área que era bem estruturada, empresas grandes, multinacionais. E eu tive assim uma ascensão profissional que eu posso dizer assim, Foi rápida. foi muito rápida. Foi no tempo certo de Deus, foi no tempo de Deus, né? Foi no tempo certo Foi a de Deus. aceleração de Deus, é isso. Não foi rápido, foi no tempo de Deus dentro da aceleração que Ele faz na nossa vida. Então eu tive uma ascensão profissional onde de uma empresa eu ia para outra, de um cargo eu ia para outro, e de oportunidades que iam se abrindo, portas que iam se abrindo. Então desde os meus 2017, ó, desde os meus 17 anos de idade que eu comecei a trabalhar com minha primeira carteira registrada, eu nunca soube o que é ficar sem emprego. Eu nunca tinha sido mandada embora, a menos que um dia eu fui mandada embora para ser contratada por outra empresa, que isso é um testemunho que eu posso contar em um outro momento. Então, Deus fez coisas loucas, assim, extraordinárias comigo, né? Oportunidades que eu falo, assim, que poucos viveram ou experimentaram isso. Então, eu estava literalmente acostumada a brilhar nessa área profissional, a crescer, a evoluir, a ter portas abertas, a estar, né, em níveis altos e só simplesmente tudo dá certo. Então, tudo que eu colocava nos meus objetivos acontecia. O salário que eu pedia para Deus, eu tinha. A oportunidade de emprego que eu queria, Deus abria. E assim foi. Então, eu vivi essa carreira profissional só de sucesso, gente. Então, eu tinha sucesso profissional de portas abertas. Quando, então, eu tomei a decisão de empreender, porque eu me encontrei na consultoria de imagem e eu tomei essa decisão, orei a Deus, pedi a direção de Deus, Deus confirmou de todas as formas, e eu vi que era o direcionamento mesmo de eu sair do CLT para empreender. Eu saí sem medo algum. O Diego tá aqui de prova. É verdade. Eu Sem pedi medo as algum. contas, conversei com a empresa conseguiu um acordo ali comigo, consegui sair, recebi ali um dinheiro bom, fizemos investimento, me preparei para empreender. Quando eu saí, tudo começou a dar certo, né? As portas se abriram, vieram empresas, comecei a fazer parcerias, comecei a fechar cliente uma atrás da outra, comecei a triplicar o salário que eu tinha, que já era muito bom na época no CLT. Verdade. Então, assim, pensa, tudo começou a decolar. Tudo! E aí eu falei, cara, da mesma forma que eu tive sucesso no CLT, eu vou ter sucesso no empreendedorismo. É ou não é? É verdade. E eu falava pro Diego, não vai dar errado. Tem tudo para dar certo. Eu sou dedicada, sou determinada, não desisto. É fácil, né? Vai dar tudo certo, vai ser um mar de rosas. Vai ser um mar de rosas, foi exatamente isso. Mas eis que veio o ano difícil, 2023. E aí Este é o mudou ano. tudo. Gente, todas as portas estavam abertas, simplesmente Se fecharam. fecharam. E foi o ano do silêncio, onde Deus me permitiu. Ele me permitiu entrar no vale, né? Onde aquela Stephanie que só tinha realizações, agora não estava mais tendo. E aí, de repente, não conseguia mais fechar cliente, comecei a me perder, porque eu não sabia mais quem era a Stephanie, comecei a me comparar com as pessoas na internet, comecei a buscar alternativa e gastar dinheiro com mentorias caríssimas para tentar me reerguer, e eu fui gastando dinheiro do meu investimento, aí eu não queria também cortar os gastos, porque eu achava que a gente ia superar.
gente, virou uma bola de neve. Consequentemente, todo o meu dinheiro investido não tinha Foi mais, embora. foi embora. Tinha dívidas para pagar, nome sujo na praça. Tô sendo muito sincera, tá? Para vocês entenderem. E quando eu me vi naquele cenário, eu comecei a me culpar. E eu comecei a falar, eu entendi tudo errado. Não era para eu ter saído do CLT, era para eu ter continuado no CLT. Eu viajei e eu comecei a pôr em dúvida o que Deus tinha falado para mim. E detalhe, o que mais me culpava era porque na metade do ano anterior, eu tinha recebido uma outra proposta da empresa que eu trabalhava, para ser uma temporária ali. Um Um freelancer. freelancer, que ia durar por 9 meses, assim. E justamente esses 9 meses foi o período que as portas se fecharam. Exatamente. Né? E aí, nesse período, foi quando eu tinha recusado essa proposta, porque eu orei ao Senhor e veio resposta muito clara, que eu estava querendo voltar para o Egito. E aí eu falei, cara, eu vou cancelar, não vou aceitar esse freelancer. E parei. E eu acreditei que, aceitando e obedecendo a instrução, o que queria acontecer? Ia ser tudo maravilhoso. Ia acontecer tudo conforme o sonho da Stephanie. Exato. Assim como o povo de Israel, né? Que quando atravessou o Mar Vermelho já achou que já estaria na Terra Prometida. Mas o resultado, gente, é que não aconteceu isso. Na verdade, Deus me permitiu também recusar a outra proposta, porque se eu tivesse na outra proposta, eu não teria amadurecido o que eu amadureci. Eu sim entrei em um estado de depressão, porque eu comecei a ficar presa no passado. Mas é importante dizer que todo esse estado que ela passou também foi por alguns outros motivos que não foram o não de Deus. Acho que isso é muito importante deixar claro, porque algumas pessoas acabam achando que é por causa de Deus, por causa de ter fechado as portas, mas não foi. Na verdade, nesse processo, né, acabou existindo muita comparação com outras pessoas relacionadas ao sucesso, perda de identidade, de ouvir muitas vozes, a ansiedade, de não aceitar a frustração, e aí gerou uma nova frustração, que gerou uma nova frustração. Agindo pelo emocional. E aí foi uma consequência de bola de neve, né, de frustrações. Então você vê o quanto uma frustração não tratada na raiz pode gerar uma outra, e desce uma outra, e desce uma outra, e desce uma outra. E vira E aí vai virando aquela escala. Tsunami, né? Exatamente, até o ponto da pessoa entrar nesse processo de burnout, de depressão, de ansiedade, de crise de pânico às vezes. Né? Eu lembro que eu comecei a perder completamente a minha identidade. Eu não queria mais ver ninguém, eu me isolei. Tinha dias que eu gosto muito de me arrumar todos os dias, quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu tô sempre postando, se arrume, se prepare, eu não queria me arrumar. Então eu entrei no pior lugar. Mas hoje eu entendo que foi necessário e Deus permitiu. Às vezes a gente acha que Deus é o Deus que livra, né? Inclusive esses dias eu até fiz uma dopamina falando isso. A gente quer conhecer só o livramento de Deus, mas a gente não entende o consolo de Deus. E o processo também. E o processo. Né? E eu conheci a parte consoladora de Deus. Deus, ele me permitiu passar por os lugares que eu mais temia, que como o Jó falou, o que eu mais temia me sobreveio. Mas esses lugares que eu mais temia me tornaram a Stephanie que eu tô aqui hoje. E hoje eu posso dizer, eu sou destemida, estou mais forte, porque eu precisei passar pelos lugares que eu não queria. Qual foi o gatilho para você superar essa frustração, para conseguir superar isso? O gatilho foi quando eu entendi que lutar pela força do meu braço não adiantava. Foi um dia, e eu falo para vocês, esse dia para mim foi um marco. Foi um dia que eu tava muito mal, mas muito mal. E eu estava deitada até nesse sofá. E eu lembro que você veio tentar me consolar, falar comigo. E você falou assim, amor, pelo amor de Deus, reage. Você não é essa pessoa. Porque eu tava entregue. Sim. Eu já tinha desistido de tudo. Eu queria cancelar tudo. Eu queria sair de tudo. Não queria mais ter rede social. Não queria mais fazer mais nada. E eu tava muito mal. Num estado muito profundo. De ansiedade, de depressão mesmo. Eu estava muito depressiva. Exato. E aí o Diego veio, falou comigo. E eu não respondia. Eu tava com o olhar vazio. E eu lembro que ele saiu aqui dessa sala muito frustrado, porque ele não conseguiu me reerguer. E ele foi lá pro closet, e ele estava até trabalhando de home office, e
Ele não conseguiu mais ficar ali trabalhando. Aí ele deitou no chão, gente, do closet. Deitou assim, ó, no chão. E aí eu comecei a orar, comecei a chorar aqui. Aí o Espírito Santo me visitou. Na hora ele começou a falar comigo, falou assim: levanta, sai desse lugar. Olha o que está acontecendo com a sua casa. Ele só falou isso comigo. Aí eu levantei, eu vi que estava muito silencioso. A Lila não estava junto. Eu falei: cadê a Lila? Cadê o Diego? Aí eu levantei, eu olhei no quarto, ele não tava. Aí eu fui pro closet. Quando eu entrei no closet, gente, o Diego tava deitado no chão. A Lila deitada na frente dele, o computador ali no canto, porque ele não tava bem também. E uma camiseta que ele gostava muito de usar, Não é verdade. rasgada. Ele tava com tanta angústia. E eu nem sei como você fez isso, mano. Ele rasgou Também a não sei. camiseta. Camiseta rasgada. Vou ver se eu ponho foto pra vocês verem. Camiseta rasgada no chão. Quando eu olhei isso, eu olhei pro Diego deitado no chão. A Lila dormindo do lado do Diego, com que o peso, a pressão, a opressão estava tão grande que ele só queria dormir. O sono que a gente fala, né, que é o sono do escape, de querer fugir. É o sono que você foge da realidade. Exato. Quando eu olhei isso, eu falei: cara, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito. Eu não casei para tornar a minha casa um ambiente pesado. E daquele dia eu tomei uma decisão: eu vou me reerguer. Alguma coisa eu preciso fazer. E eu comecei a buscar muito no Senhor, comecei a orar, falei para você pra gente fazer um propósito de começar a orar juntos, e daquele dia a gente começou a orar e a buscar, a gente ia pro monte sempre no domingo de manhã, fazia propósito lá, orando juntos. Não é um lugar, tá, gente? Mas era uma coisa que a gente precisava um pouco oxigenar. Sair do ambiente que estava fazendo mal e ir para um novo lugar. E aí, é interessante, né, nesse processo todo que a gente viveu, que a gente precisa aprender a se posicionar. Né? Porque assim, olha só, tudo que a Esté falou, uma das grandes lições que nós tiramos foi: um homem e uma mulher posicionadas, né, diante da dificuldade, não vai fazer com que a dificuldade suma ou seja mais fácil de passar, mas vai ser mais leve. Em que sentido? Quando ver a dificuldade, não é que você vai simplesmente passar por cima e acabou e ignorar, não é isso. Mas você vai olhar e falar assim: não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus ao qual eu confio, que eu tenho fé, então eu vou sim passar por essa tribulação ou por essa frustração e vou conseguir vencer. E aí entra até a mesma questão do posicionamento, né, em relação a você saber quem você é. Porque nesse processo todo, né, me corrija se eu estiver errado, tá? A gente acabou se perdendo, né? Total. E aí gera uma frustração dupla, porque você quer se encontrar, você não se vê consegue, mais como antes. Você não se vê como antes, você não consegue voltar para o que você era, você não consegue avançar pelo que você quer e você permanece inerte. E aí nesse processo você olha e fala assim: nossa, quem sou eu? E aí nesse processo começa a autoculpa, né? E aí, querendo ou não, começam as vozes, que não são vozes amigáveis, que ficam falando: tá vendo? Você é isso, você é aquilo outro, lá. Isso se torna uma verdade até o ponto de você se sentir desanimado. E isso, gente, afetou tanto, porque a nossa casa, assim, a gente tinha casado, tava arrumadinho aqui, né, as coisas que a gente já tinha feito, mas tinha outras coisas para fazer. E a gente tava tão mal que a gente não queria mais nada, assim, sabe? A gente tava só sobrevivendo. Sabe o que é o sobreviver mesmo? Tipo, é levantar todos os dias e tentar fazer que alguma coisa dê certo. Sobreviver. E é isso. A gente não tinha mais sonhos, paramos de sonhar, começamos a só falar, a gente só se encontrava para falar dos problemas. Afetou muita coisa, afetou a nossa intimidade, afetou a nossa saúde. O Diego começou a engordar muito. Eu comecei a ficar muito irritada, estressada. A gente fazia o exame de sangue e dava alteração em tudo. E é interessante porque assim, a gente está falando de uma situação, mas esse processo, por exemplo, de viagens, né? E a gente estava até conversando sobre isso hoje. Todas as viagens, né, que a gente tentou fazer internacionais,
foram frustradas. Foram frustradas. Não deu. Uma hora foi a companhia aérea que parou de operar no Brasil, outra hora foi a empresa que faliu, outra hora Gente, porque olhem as por milhas... nós, tá? Foi uma hora por Brincadeira. nós. Mas assim, é interessante porque Deus ele tem um ensinamento em cada coisa. Tem. E aí, E um grande eu sempre... testemunho, E um eu grande creio. testemunho em nome de Jesus. Vocês vão ver a gente viajando muito. Coloca aqui nos comentários, eu declaro em nome de Jesus, vocês vão viajar pelo mundo. Amém. Põe aí, gente, a gente Amém. recebe. Mas assim, é interessante parar para pensar que nesse processo todo, a frustração foi moldando, ensinando, e agora a forma de lidar é totalmente diferente. Sim. Agora, antes falava-se Era uma disso dor. com dor. Hoje eu falo gente com até ri. aprendizado, de olhar e falar assim, ó, seja posicionado. Não é porque não deu certo que é o fim. E também entenda o momento, porque às vezes você está querendo forçar a barra. E quando você força, é só mais uma decepção É que só você mais tá uma decepção. trazendo para sua vida. E aí, no final das contas, você acaba possivelmente até destruindo o seu futuro. Porque tem coisas que eram para dar certas daqui 5 anos, de repente, você quer que dê hoje. Deus ele pode fazer? Pode, claro que pode. Mas talvez a pergunta seja, você é maduro ou madura o suficiente para receber? O nosso pastor sempre fala assim, herança antecipada é maldição. Então, a prova viva disso é o filho pródigo que o próprio Jesus conta na parábola, né? Que ele queria a herança dele antes da hora. E o resultado é que ele gastou tudo, perdeu tudo e depois voltou para a casa do pai pior do que ele saiu, né? Então, muitas vezes a gente quer tanto algo e aí Deus fala, tá bom, você quer? Tá aí, vamos ver o que vai dar. E aí depois você vê que aquilo que você queria não era realmente algo tão bom assim. Ou que você não estava preparado para lidar com aquilo. Então, hoje eu e o Diego, a gente está indo mais por esse caminho de buscar o espiritual e sermos mais espirituais e discernir os ambientes. A gente não tem mais, assim, graças a Deus, assim, a gente ainda tem os momentos? Tem, todo mundo tem, né? Mas a gente tem procurado ser mais rápido em aprender e mudar a estratégia e o posicionamento. Desistir, obviamente, não é o que Deus quer que a gente faça. Quando eu falo de desistir, abandona tudo, larga tudo. Não. Às vezes Deus quer que a gente desista de fazer do nosso jeito e a gente faça do jeito dele. Mas o propósito, se é necessário mudar a rota, rever a maneira como você está fazendo, gravar numa sala normal, não no formato de podcast, vamos fazer, né? Então, o objetivo é que a gente realmente comece a identificar aquilo que Deus está requerendo de nós nos processos difíceis e nas frustrações. Porque quando a gente faz isso, tudo muda. E aí é interessante também a gente pegar esse gancho de novo para falar sobre como a gente olha para a frustração hoje. Porque assim, o desistir, acho que vou ser bem mais claro, tá? Existem coisas que Deus não quer que faça mesmo. Sim. E elas não vão acontecer. E aí a gente quer brigar para que aconteça. E às vezes é necessário desistir. Mas em que sentido? De entender que o processo que Deus quer que a gente viva é outro. E isso gera maturidade. A frustração não deixa a gente enxergar isso. A frustração sempre faz com que a gente olhe para a situação que não deu certo E se sinta derrotado. e se sinta derrotado. Quando, na verdade, quando a gente está com Deus, a gente fala assim, poxa, essa situação não era de Deus realmente. E a frustração, ela não existe, porque a gente sabe que Deus tem o melhor pra gente. Isso é mais Todas as interessante. coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Exato. Então, assim, em passos práticos, né, se eu poderia dizer como lidar com a frustração é primeiro de tudo, compreender que Deus está no controle de todas as coisas. E aí você lida né, com a frustração de forma muito diferente, como eu disse. Você sabe que se não deu certo e você orou, colocou diante de Deus, não deu certo, então você sabe que Deus tem o melhor, que os planos dele, né, são infinitamente melhores. E a segunda parte é não tomar decisões no momento que você está emocionado, ali pela frustração. Porque você provavelmente, possivelmente, vai tomar uma decisão ruim
e, por consequência, gerar uma nova frustração. E É aí um não abismo adianta... chama outro abismo, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, meu amor, o que hoje você daria de passos práticos, né? Ou até de conselhos Uhum. para essas conquistadoras e esses conquistadores que estão assistindo também, É. para como lidar com a frustração? Dá uma mensagem para essas pessoas. Você, o que está passando, brincadeira? Na câmera 2 ali, ó. Câmera No 2, só olho tem... da verdade. No olho Oi, da na verdade. verdade. Bom, o que eu diria é: silencie. Eu acho que foi o que mudou a minha vida. Eu sempre fui muito agitada, de querer resolver, de querer ser a garota solução. Sempre fui, né? Sempre. Conhecida como uma garota solução. Tem solução para tudo. Mas tem horas que a gente precisa silenciar. E essa é uma das coisas que Deus tem me levado para este lugar. Às vezes, aquietar, sabe? Aquietar tudo, silenciar tudo e simplesmente observar. Porque quando você silencia tudo, você para de querer resolver as coisas no meio da bagunça, do caos. Você percebe que às vezes a solução está na sua frente, ou às vezes a decisão melhor é a mais sensata, mesmo que aquela que você não gostaria, mas que é a melhor para aquele momento. Então, trazendo para fechar aqui, né, o exemplo de hoje, eu estava muito agitada com essa situação. Ah, porque eu quero, porque não sei o quê, tal, tal, tal. E aí chegou uma hora que eu silenciei. Eu fiquei quieta e eu fiquei apenas pensando ali, quietinha. E o Diego começou a falar e eu comecei a ouvir o que o Diego estava falando. Porque até então eu só estava escutando, sabe? Escutando barulho. Mas quando eu parei para ouvir, prestar atenção, eu vi que ali ele estava trazendo a instrução que poderia ser a melhor solução para a gente. Então, silencie. Entre as brigas que você às vezes está enfrentando com seu marido, entre as buscas de soluções para resolver o seu problema financeiro, entre os porquês e os questionamentos com Deus do que você está vivendo, entre os medos e os anseios e as ansiedades do futuro. Aprenda a silenciar. Às vezes o silêncio é a melhor solução. E para realmente fechar, o maior milagre de todos foi feito no dia do silêncio. Jesus, quando ele morreu, ali naquela cruz, logo depois veio o dia do silêncio, né? O sábado, o dia silencioso, que não se ouvia nada, tudo silencioso. Deus não falava, tudo em silêncio. Mas foi no silêncio que Deus estava operando o milagre da ressurreição. E aí veio o domingo, e o domingo da ressurreição trouxe vida, trouxe um novo sentido. Então, se eu posso te trazer um conselho, silencie. E olha que quem está falando é a pessoa que mais gosta de falar. Mas às vezes a gente tem que ir na contramão daquilo que nós realmente somos. E você, meu amor? Olha, foi profundo, não foi? Foi profundo. Agora foi profundo. você. Qual Não, e conselho com essa você nós dá? finalizamos, brincadeira. Suba os créditos, brincadeira. Suba os créditos porque não tem mais o que falar. Acho que o conselho que eu posso dar, né, não tão profundo quanto, né, mas que nós precisamos parar de olhar para os outros e achar que a vida do outro é muito ou infinitamente melhor do que a nossa. Porque essa comparação gera frustração, porque a gente quer fazer as coisas parecido e quando a gente não consegue, a gente acha que não é nada. Parar de ouvir muitas vozes e ter um foco, sendo que sempre o foco principal é Deus. E aí procurar pessoas que possam te ajudar a instruir na palavra realmente, e pessoas que possam te instruir, né, em processos que você não conseguiu ainda romper. Mas, principalmente, entender que a frustração faz parte do jogo, que não tem como deixar de vivê-la. Porque sempre vai existir alguma coisa na nossa vida que a gente vai tentar fazer. Seja a coisa mais simples do mundo, como fazer, de repente, uma tapioca. Que é simples, é relativamente simples, mas você pode frustrar porque você fez errado. Uhum. Até mesmo a fazer um negócio. Então, a frustração faz parte do jogo. A grande questão é como você lida com ela. Se você vai lidar com a paralisia, de simplesmente parar
e acabou o jogo para você, ou se você vai pegar aquilo que te frustrou e trazer para si, para o ensinamento, um aprendizado, para que você não cometa mais o erro. Então esse é o meu conselho para vocês, um pouco mais natural, mas que possa ser o dia a dia. Então pegue os dois conselhos e conecte, porque é um complemento um do outro. Uma visão muito espiritual e também natural, e uma visão muito natural e um pouco espiritual. Mas se você conectar, você vai ver que você vai conseguir passar por essas etapas de vida muito mais fácil. Não é É verdade? isso aí. E olha, gente, gostei, hein? Foi muito bom. Vou começar a Foi muito gravar bom. podcast aqui, gente. O que vocês acham? Mais livre, leve e solto, né? Mas foi muito gostoso. Eu acho que estar aqui, finalizar esse podcast sabendo que nós não abandonamos o barco, né? Mas a gente recalculou a rota. E foi muito bom. Obrigada por ser meu parceiro de vida. Tamo Por não me junto. Que deixar. mão gelada. Tá gelado, tá frio, gente. Mas obrigada mesmo, meu amor. Eu quero finalizar esse podcast, na verdade, honrando você. Porque se hoje eu estou aqui, se eu não desistir dos projetos, das coisas, não foi só Deus diretamente comigo, mas foi Deus usando você para me reerguer todas as vezes que eu estava caída. Você foi sempre a pessoa que mais investiu em mim. Seja tempo, dedicação, consolo, conselhos, o amor. E eu posso sim dizer com alegria no meu coração que você é um sacerdote na nossa casa, onde sustentou por muitas vezes quando eu não estava conseguindo ficar de pé. Então, obrigada, porque se hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast, escrevendo livros, eu lembro que esse livro aqui, gente, Marcas da Sabedoria, esse livro, na verdade, mais tem nome do Diego do que o meu, porque eu tinha os devocionais no meu coração, mas eu não tinha forças para escrever. E eu lembro do dia que ele me colocou sentada na cadeira e disse, você vai escrever. Ó, eu já escrevi aqui uns rascunhos. Agora você precisa dar a sua cara. E eu lembro que eu não queria. Tava queimando meu coração, mas eu não tinha forças. Mas ele foi lá, tinha feito a capa, tinha feito a contracapa, tinha feito a descrição, tinha feito as bases dos devocionais, e ele falou, amor, agora você faz. E se não fosse realmente uma pessoa que está do seu lado ali, te sustentando nos momentos difíceis, muitas vezes a gente desmorona. Por muitas vezes essa pessoa foi minha mãe, foi meu pai, quando eu ainda era solteira, mas eu glorifico a Deus porque hoje casada, posso dizer que você tem sido esse pilar na minha vida. Então, muito obrigada, porque se hoje eu sou uma conquistadora, se hoje eu posso dizer que sou destemida, é porque existe um homem do meu lado que me encoraja a conquistar todos os dias, que me encoraja todos os dias a ser destemida. Então, muito obrigada, de coração. E se existem homens aqui assistindo esse podcast, eu posso dizer, invista, incentive, impulsione suas esposas ou suas namoradas, porque ele começou a me incentivar quando a gente ainda era namorados. Incentive, impulsione, porque vocês não têm ideia do quanto nós mulheres muitas vezes gostaríamos apenas de um auxílio, um apoio que seja de dizer, olha, eu acredito em você. Parece pequeno, mas para nós significa muito, né? Então, muito obrigada, de verdade, por nunca ter me deixado desistir, por não ter deixado a minha birra de hoje impedir da gente gravar esse podcast. Se a gente chegou até aqui hoje é porque realmente Deus tem te usado como instrumento e como realmente um sacerdote no nosso lar. E você é fruto das minhas orações, da minha mãe também, né? Vocês viram no último podcast que ela até chorou, né? A gente se emociona pra falar desse menino, gente, que isso? Pois é, as pessoas fazem homenagem pra mim, quem chora são elas. Eu fico ali e falo, eita glória, que Ele não bênção. chora, gente, esse menino, brincadeira, mas eu sei que é jeitinho mesmo, mas, amor, realmente, que Deus continue te usando, te capacitando, e eu tenho aberto aqui, de fato, de forma muito clara, os espaços aqui no canal, porque não é só meu, é dele, gente, porque se esse canal tá aqui, é porque esse menino não me deixou parar, vocês não têm ideia. Se a gente tem um cenário das dopaminas, é porque ele sempre foi pensando.
Então, assim, esse canal carrega o nome Stephanie Saraiva, mas eu até brinquei, eu colocaria Stephanie Diego Saraiva. Porque, na verdade, esse canal, ele só existe, ou tudo que eu faço hoje é porque realmente em nenhum momento deixou eu desistir. Eu sei que Deus usou você o tempo todo como coluna para tudo isso. Então, muito obrigada. E eu vou parar de falar, senão eu vou continuar chorando, vou ficar aqui emocionada. Mas eu quero glorificar realmente a Deus pela sua vida e declaro também na sua vida conquistadora. Se hoje você está vendo esse casal atuando junto e talvez você tenha esse desejo de ter isso com o seu marido, eu posso te dizer, continue crendo e ore. Porque o dia está aqui de prova. Quantas vezes eu falei para você, amor, eu quero servir junto com você, eu quero fazer coisas com você. E por muito tempo a gente não conseguiu, não fluía, porque existia uma resistência. E existe uma resistência porque o inimigo não quer que a gente atue junto. Porque quando um casal tá junto, nossa, eles são uma torre inabalável, né? Então, eu posso dizer, ore pelo seu marido, ore pela sua casa, não desista dos projetos em família. Porque Deus é um Deus que ele move corações, ele muda histórias e transforma cenários. Então, é isso. Depois dessa, complicado, né? Continuar. Mas eu quero só deixar um recado para vocês também. Depois dessa homenagem linda que Não a precisa Steph fazer fez, homenagem para mim, tá? Porque é aquela coisa, vou fazer também, cadê? eu vou fazer só de tabela, brincadeira. Mas assim, saiba de uma coisa. Uma dica que eu quero dar para todos os homens e também mulheres. Não ache que o incentivo parte só de coisas grandiosas. Hoje você vê a Esté com esses cachos lindos. Mas quando eu conheci, os cachos, na verdade, eram lisos. E quem incentivou ela a ficar com esses cachos lindos fui eu. Fui eu, por quê? Porque ela não tinha segurança com o cabelo dela. Mas eu sempre falei que era lindo. Então, às vezes, o despertar de uma pessoa, na verdade, e o incentivo que ela espera não está em grandes coisas, mas pequenas coisas. Quando ela fez o curso de consultoria de imagem e estilo, eu falei, não, você vai fechar. E é assim, são coisas pequenas, que muitas vezes vão mudar a vida das pessoas. Hoje, ela é uma mulher que na verdade, eu sempre falei para ela e ela sabe disso. Eu sempre admirei quem ela se tornou, a mulher que ela foi crescendo cada vez mais. E hoje eu tenho uma profunda admiração, não só como esposa, como minha esposa, mas sim como uma mulher que serve a Deus e que sempre foi exemplo para mim de como servir a Deus. E todo esse processo você vê que às vezes a gente faz coisas pequenas achando que não é nada, mas para outra pessoa tem um significado enorme. Então, com esse final melancólico né? e romântico, nós finalizamos mais um Destemidas Podcast. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que você possa tirar grandes lições valiosas de como vencer a frustração e também como incentivar o seu parceiro, sua parceira, a vencer e romper na vida, tá bom? Nós nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Não sei se eu estarei. Não, na verdade, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham, hein, gente? A gente está pensando em trazer convidadas uma vez no mês, até para a gente poder se organizar. Se Deus assim abençoar, a gente ter mais, a gente tem. Mas a gente quer começar a trazer temas como esse que a gente trouxe hoje. Para ao longo do mês a gente poder conversar, trabalhar aqui, falar sobre empreendedorismo, sobre propósito, sobre chamado, sobre, enfim, muitas coisas. Casamentos também, a gente pode falar, várias coisas dentro do Destemidas Podcast, porque o objetivo é tornar você corajosa para viver aquilo que Deus tem para sua vida. Então, se você gostou desse formato, da gente conversando, e vocês acham que é legal a gente trazer temas como esse, coloca aqui nos comentários que vocês querem, né? Coloca assim, como que a gente pode pôr? Hashtag... Não, faz o seguinte, ó, coloca assim, eu quero. Eu quero. Pronto, tá resolvido. Simples. Eu quero e a gente sabe que você está falando de exatamente do que a gente está falando falando agora. Desse estilo que a gente está fazendo estilo aqui. Que aí vem esses dois abençoados do Senhor. E vamos lá e vamos falar um monte de coisa para vocês aqui, um monte de dica, um monte de coisa. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, viu? Então, coloca aí nos comentários, eu quero. E a gente espera vocês na semana que vem, segunda-feira, Destemidas Podcast,
às 20 horas. E amanhã temos o quê? Dopamina, às 7 horas da manhã. E esperamos você lá também. Um grande beijo, fica com Deus e E tchau, tchau. tchau!